Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, atendendo alguns pedidos. Vou começar aqui a fazer legislação para o concurso público de ATE, Auxiliar Técnico de Educação. Esse aqui é o primeiro vídeo e eu venho com legislação federal, os artigos aí 205 a 214, do que trata da educação em Constituição Federal. Eu venho aqui com a leitura, a lei seca, é assim que eu trabalho, tá? Faço a leitura da lei, alguma coisa que eu puder explicar durante a leitura, eu explico. No final eu respondo algumas questões. Neste vídeo aqui serão 5 questões. Vamos lá. Estou pegando este arquivo direto do portal da educação do MEC, mas é Constituição Federal, tá bom? Do artigo 205 ao 214. Vamos lá, ó, do capítulo 3 da Constituição, da Educação, da Cultura e do Desporto, secção 1 da Educação, é isso que nos interessa hoje. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aqui vem os princípios que você deve guardar alguns deles. É importante prestar atenção nesses princípios. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e provas de títulos aos das redes públicas. Então, o profissional da educação, o professor, o pesquisador, o coordenador, todo esse corpo docente ingressará na escola pública, na educação pública, por meio de concurso público. Gestão democrática do ensino na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal, aí incluindo a emenda constitucional 53 de 2006. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... E aqui, isso cai muito em concurso público, essa parte aqui do artigo 208. O inciso 1º aqui vai falar: ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E aqui entra o caso do ensino para jovens e adultos, o EJA, é por causa do artigo 208. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. 7. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Agora, por que subjetiva? Entra na questão lá da se tem vaga na escola. Então, eles não vão garantir aí 100%. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 309. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus interesses de ensino. Então preste muita atenção nessa parte aqui. Eles cansam de cobrar isso em concurso público. Parágrafo 1º. A União organizará o sistema federal de ensino e o dos territórios. Financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Guarde isso aqui. Os municípios vão atender com prioridade o ensino fundamental e o ensino infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Fundamental e médio, os estados e o Distrito Federal. Na organização de seus sistemas de ensino, os estados e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito de cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213.
Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público no caso de encerramento das suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público. Finalmente, artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzam a... E aí, vale a pena decorar isso aqui também, até porque já vi caindo em concurso público. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Vamos à primeira questão. Esta foi em 2018, é recente, na Prefeitura de São Bernardo do Campo, nível médio. Já esquecendo, VUNESP, tá? Nos termos expressos pela Constituição da República Federativa do Brasil, o ensino será ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios. E aí vem com as alternativas. Os princípios estarão no artigo 206. Na letra A aqui, cumprimento das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então aqui, neste caso aqui, seria um primeiro inciso do artigo 209, que vai falar sobre o ensino, que o ensino é livre e a iniciativa privada, atendida às seguintes condições. E aí vem cumprimento das normas gerais da educação nacional. Apenas isso, não tem essa autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Letra B, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e garantia de padrão de qualidade. Este é o gabarito. Você vai encontrar no artigo 206, inciso 3º. E vai estar a letra de lei aqui. Mesma coisa que está aqui, está lá no inciso 3º do artigo 206. É uma característica da VUNESP cobrar letra de lei
Por isso que é importante a leitura da lei seca. Letra C. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, tá certo? E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Também está certo. Mas essa não é a resposta correta, pois não faz parte do artigo 206, que vai tratar dos princípios, que é o que cobra aqui na questão. Este aqui é o artigo 211. Este primeiro aqui é o 209, tá? E mesmo assim com a parte errada. E vamos para D. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados e o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos. Aí é o artigo 212, que vai dizer: a União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e os estados e o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos. Aí é continuar aqui, né? Compreendida e proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas aqui no caso não vai tratar os princípios. Aqui é artigo 212. Letra E é o 211 também. Vai falar aqui: na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. O texto está correto, é o parágrafo 4º do artigo 211, mas não vai tratar dos princípios conforme pediu a questão aí. Letra B, o gabarito, questão bem difícil, que você tem que decorar os artigos e decorar os capotes, né? Você vê aqui que pediu os princípios, realmente é uma questão difícil. Próxima questão. Agora essa questão aqui da FCC, não tem muita questão da VUNESP, aliás, eu encontrei, foi 3 ou foram 4 da VUNESP. Enfim, eu tive que colocar outras bancas, aí eu coloquei bancas parecidas, FCC, CESP. Vamos lá. A educação dos portadores de deficiência, segundo a Constituição Federal, deve se dar, e aí vai querer saber onde e qual forma que vai ser dada essa educação. Quando é assim, você vai nas mais absurdas, por exemplo, de forma segregada. Isso é um absurdo, tá fora. Até os 6 anos de idade na rede pública, parece muito estranho, pode tirar também. De modo facultativo em cotas, na rede regular de ensino preferencialmente. Bom, vamos ao artigo. O artigo é 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Aí no inciso 3º vai falar: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, associe a educação dos portadores de deficiência com rede regular de ensino. Pessoas com deficiência, né? Aqui a legislação está com texto antigo, não foi atualizado. Muita coisa aí não foi atualizada. Antes de ir para a próxima questão, vale lembrar os deveres do Estado, que você deve decorar isso. São o quê? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos deficientes. Educação infantil em creches e pré-escolas até 5 anos. Acesso aos níveis mais elevados do ensino. Oferta de ensino noturno regular. Atendimento aos educandos. Gabarito aqui a letra E. Próxima questão. Agora, ó, mais uma questão recente, 2018. A banca é CESP. Vamos lá. No que diz respeito à educação brasileira, assinale a opção correta segundo a CF, Constituição Federal. As universidades podem admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. E está correto, este é o gabarito. Você encontra isto no
artigo 207, parágrafo 1º. As outras questões aqui, ó, o ensino religioso nas escolas públicas é facultativo e constituirá disciplina nos ensinos fundamental e médio. Ela é facultativa, mas constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, não tem médio e não tem esse negócio de disciplina, tá errado. A União e os estados devem aplicar o mesmo percentual mínimo da receita de impostos no ensino. Acabamos de ver que não é bem assim, né? A União, aí artigo 212, a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então não é igual. D. A atuação dos estados deve ser voltada prioritariamente à educação infantil. No caso aqui, a educação é prioritariamente ao ensino fundamental e médio. Artigo 11, parágrafo 3º. É vedada a aplicação de recurso público em escolas confessionais. Essa aqui é o artigo 213, que vai dizer o quê? Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. Então aqui está errado. Não é vedada essa aplicação de recursos em escolas confessionais. Letra A, o gabarito. Próxima questão. Agora, uma questão já antiga, porque é VUNESP, então consegui encontrar essa de 2015. Vamos lá. Conforme determina a Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado, entre outros, mediante a garantia de: letra A, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Aqui é artigo 208, que fala das garantias da educação. E no inciso 2º vai falar sobre isso aí, ó, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Está correto. Vamos ver a B. Prioridade de ensino noturno supletivo em relação ao ensino regular. Aqui já é o inciso 6. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Então não tem essa prioridade aqui supletivo não. C. A educação infantil em creche e pré-escola às crianças de 4 anos de idade. Aqui sabemos que é até 5 anos de idade. Inciso 4º. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Letra D. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede privada de ensino. Não. Acabamos de ver isso aí. No inciso 3º, vai falar que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, sempre associe esses aqui à rede regular de ensino. Sempre está caindo em concurso. Letra E. Acesso ao ensino gratuito como direito particular e objetivo de cada cidadão. Vimos na leitura da lei que é subjetivo, pode ser que não tenha vaga. Você vai encontrar isso aí no parágrafo 1º do artigo 208, que vai falar: o acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. Então, nem é direito particular e nem é objetivo. Direito público e subjetivo. Letra A é o gabarito. Vamos à última questão de hoje. Agora, vamos resolver essa mais um pouco rápido, porque é certo e errado. CESP 2017. A respeito do direito das pessoas com deficiência, julgue o item a seguir, considerando a legislação pertinente. De acordo com a Constituição Federal, o Estado deverá garantir a educação da pessoa com deficiência, preferencialmente em rede especial de ensino, de acordo com suas necessidades físicas e mentais. Está errado, acabamos de ver que o atendimento
será preferencialmente na rede regular de ensino, artigo 208, inciso 3. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. O próximo vídeo pretendo fazer outros artigos da legislação federal, que está no edital, claro, 227 ao 229. São poucos artigos. Aí eu vou ver o que eu faço. Talvez eu coloque bastante questão em cima disso aí. Pode ser que eu responda mais alguma questão desses artigos que a gente viu hoje. Vou ver o que dá para fazer aí. Próximo vídeo de legislação vai ser nesse toque aí. Qualquer novidade, eu falo com vocês aqui, tá bom? E ative a notificação. Inscreva-se no canal, compartilha. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!